O tema da nossa mensagem hoje vai ser restaurados pela graça do Rei. A graça do Senhor é abundante. A graça do Senhor, ela é derramada sobre nós. Eu quero dizer algo para você hoje. Você só está aqui, eu só estou aqui porque a graça de Deus é abundante em nossas vidas. Você não está aqui por mérito próprio. Nós não estamos aqui porque nós somos bonzinhos. Nós não estamos aqui porque a gente é bonitinho, porque a gente é legalzinho. Nós estamos aqui hoje. E não só aqui, mas nós hoje podemos ser salvos porque a graça de Deus nos alcançou. A graça, aquilo que nós não merecemos, o favor não merecido, foi derramado sobre nós. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1. Quero ler esse texto com vocês, do versículo 1 até o 13. E depois nós vamos falar um pouco sobre esse texto. Eu não sei se você já ouviu falar sobre Mefibosete, mas ele é um personagem não muito conhecido na Bíblia, mas a história dele é grandiosa. E nós podemos aprender muito com essa história. O texto diz assim para nós. Acharam? Se você tiver sem Bíblia, acompanhe aqui no telão. Mas quero reforçar que é importante ter uma Bíblia, nem se for no seu celular. Muito importante você acompanhar. A Bíblia digital, física, eu gosto disso aqui, né? Eu sou das antigas, então eu gosto de papel, mas não tem problema nenhum. Diz assim o texto. Perguntou Davi: resta ainda alguém da casa de Saul para que eu trate com bondade por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Disseram-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu ele: teu servo. Perguntou o rei: não há algum da casa de Saul a quem eu possa mostrar a bondade de Deus? Ziba respondeu ao rei: ainda há o filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Aleijado de ambos os pés. Perguntou o rei: onde está? Respondeu Ziba ao rei: está na casa de Maquir, filho de Amiel, lá em Lodebar. Assim mandou o rei Davi trazê-lo da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, prostrou-se com o rosto em terra e se inclinou. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Respondeu: teu servo. Disse-lhe Davi: não temas, pois, de certo, usarei de bondade para com o amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Mefibosete se inclinou e disse, quero que você preste atenção, Mefibosete se inclinou e disse: quem é teu servo, para te olhares para o cão morto, tal como eu? Então o rei chamou a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e a toda a sua casa dei ao filho do teu senhor. Trabalhes a terra tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para com o filho do teu senhor tenha pão para comer. E Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Então disse Ziba ao rei: conforme tudo o que o meu senhor, o meu rei, mandar a seu servo, assim fará ele. Assim Mefibosete comeu na mesa de Davi com um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos agora de Mefibosete. E Mefibosete morava em Jerusalém, porque sempre comia à mesa do rei e era coxo de ambos os pés. Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra, ela alcance morada em nosso coração, alcance, meu Deus, o mais profundo da nossa alma e fale conosco. Traz, ó Pai, a revelação daquilo que precisa ser revelado e a confirmação daquilo que precisa ser confirmado. E todas as distrações desse lugar agora caia por terra, e que nossa atenção seja para o alvo dessa mensagem, para o alvo do Senhor, para aquilo que o Senhor nos comissionar nesse momento. Meu Deus, muda a nossa história, muda a nossa vida, porque assim como Mefibosete, o Senhor também nos encontrou. E hoje somos gratos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.
É uma história, às vezes, só lendo não dá para você entender. Mas Mefibosete era filho de Jonatas. E para você entender um pouco essa história, nós precisamos voltar alguns anos. Quem já ouviu falar de Davi? Acho que todo mundo. Davi, a história de Davi, depois de ele ter matado o gigante, ele simplesmente foi morar no palácio com Saul, seu sogro. E Saul tinha um filho chamado Jonatas. Jonatas e Davi se tornaram amigos muito íntimos. Muito íntimos. Eles tinham uma amizade verdadeira, profunda e sincera. Muito sincera. E eles foram crescendo juntos, eles ficaram tão amigos e participavam de tudo juntos. E com o passar dos anos, Saul e Jonatas morreram. Saul era o pai de Jonatas. O rei Saul e Jonatas morreram numa batalha contra os filisteus. E quando o rei morre, quem sucede o trono é o filho, mas no caso morreu o rei e o filho. Quando a ama de Mefibosete, filho de Jonatas, ficou sabendo que tanto Saul como Jonatas haviam morrido, ela fugiu com medo de matarem Mefibosete. E quando ela foge com Mefibosete, ela derruba o menino cai e quebra as duas pernas, os dois pés, na verdade, e fica aleijado dos dois pés. Nessa fuga, ela some e vai morar com esse menino em Lodebar. Anos mais tarde, quem assume o trono no lugar de Saul, nós sabemos que é o rei Davi. E Davi então começa a governar, começa a fazer coisas grandiosas. Davi foi o maior rei de todos os tempos. E ele fez coisas grandiosas. E nesse texto aqui, é incrível que uma das coisas maravilhosas que Davi fez foi honrar Mefibosete. Não porque Mefibosete merecia. Porque, gente, nós estamos falando de uma democracia de uma época como hoje. Mas naquela época, sabe o que Davi podia fazer com Mefibosete? Matar. Ele podia ir lá, pegar Mefibosete e mandar matar. Porque ele era uma ameaça ao trono. Mas Davi, ele não fez isso. Davi, muito pelo contrário. Aqui no texto, no versículo 1 diz, perguntou Davi, ele já era rei, já estava estabelecido, ele diz, resta alguém da casa de Saul? Saul já estava morto, já tinha perdido o trono, Jonatas também. Resta alguém da casa de Saul para que eu trate com bondade por amor de Jonatas? O amor de Jonatas e Davi era tão grande que mesmo Jonatas estando morto, Davi queria honrar. E uma pessoa responde, sim, tem um filho que está morando numa outra cidade bem longe daqui, lá na casa de Maquir, lá numa cidade chamada Lodebar. E a primeira coisa que nós vamos aprender dessa história hoje é, a restauração começa com a iniciativa do rei. O rei Davi, ele quis honrar, ele quis fazer algo por Mefibosete. Um dos servos respondeu, existe sim Mefibosete. Então, Saul que já estava morto, Jonatas que já estava morto, não podia mais fazer nada. Mas Davi podia. E a primeira coisa que Davi fez foi procurar, mandar chamar e trazer Mefibosete para o palácio para ser honrado. O que nós aprendemos com isso? Que a restauração nunca começa quando nós procuramos o rei, mas a restauração começa quando o rei nos procura. E isso serve para nós de que forma? Você sabia que não é porque você quis estar aqui hoje, mas é porque Deus te procurou, a graça dele te alcançou e me alcançou, é por isso que nós estamos aqui hoje? É o rei que procurou Mefibosete. E é o rei dos reis, que nos procurou e nos chamou. E hoje, ele está dizendo, a minha graça te alcançou. Mefibosete não era merecedor, ele merecia a morte. É diferente de mim e de você, meros pecadores.
nós não merecemos, mas a graça, o favor que nós não merecemos, graça e favor nos dados sem nós merecermos, nos alcançou. Gente, quando Adão pecou, Deus não se escondeu e foi embora, Ele veio até Adão. Quando a raça humana peca, Deus não vira as costas para nós, mas Ele vai até nós e tenta nos recuperar, porque a graça dEle, estamos vivendo um tempo de graça e nós precisamos estar convictos que a graça dEle está sobre nós. Essa é uma boa notícia. Ei, o Rei está procurando você. E quem pode dizer, estou aqui? Você pode? Então ergue a mão aí, por favor. Não me deixa sozinho aqui. Diga assim, estou aqui, ó Rei. Quer ser procurado? Quer ser achado? Então, em nome de Jesus, não se esconda do Rei, mas vá até o Rei. Gente, isso é grandioso. Você pode falar assim, ai, mas não, é poderoso. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o que era, o que é e sempre há de ser o Senhor. Ele está à nossa procura diariamente. Isso é maravilhoso. Eu não sei como que você recebe essa notícia, mas eu sou muito grata a Deus. Segundo ponto dessa história, a restauração nos tira de Lodebar. Primeiro o rei procura, depois ele te tira, como tirou Mefibosete de Lodebar. Você pode falar assim, mas por quê? Lodebar, quando você vai pesquisar o que significa Lodebar, gente, olha o significado do lugar que Mefibosete, que era filho do príncipe, neto do rei, estava morando. Lodebar significa ausência de pastagem, esterilidade, escassez. Sabe onde Mefibosete fugiu e se escondeu? Aonde não havia vida, aonde só havia morte, onde havia escassez, onde havia miséria, onde havia nada. Muitas vezes é desse lugar que Deus quer nos tirar. Do lugar de miséria, de escassez, de Lodebar. Do lugar onde tudo que se planta não dá. Deus está nos chamando para nos tirar desse lugar. Você pode falar assim, é de só situação financeira, escassez? Não, gente. Muitas vezes você está na Lodebar da tristeza, da decepção, dos traumas, da angústia, da miséria financeira. Muitas vezes é nesse lugar que nós estamos. É lá em Lodebar, no lugar onde há escassez. E sabe a boa notícia? É lá que o rei foi nos buscar. Porque ele não quer que nós ficamos lá nesse lugar. Ele não quer nos ver no meio da escassez. Mas ele quer nos tirar e trazer para um lugar de prosperidade. Ele quer nos tirar desse lugar de miséria e nos trazer para um lugar onde há alegria, onde há abundância, onde há saúde, onde há paz, onde há prosperidade física e financeira. A restauração de Deus nos chama. Aonde havia dor, Ele quer colocar alegria, porque é isso que o Rei tem para nós. Eu não sei que Deus que você serve, mas eu sirvo o Deus da prosperidade, o Deus da paz, o Deus da alegria. É Jeová Jireh, é Jeová Shammah, é Jeová Shalom. É aquele que traz aquilo que nós precisamos. Esse menino com 5 anos, ele foge para esse lugar. E agora na vida adulta ele continua nesse lugar escondido. No meio da miséria, no meio da escassez. Só que a boa notícia é, o rei se lembrou e chamou e trouxe ele para o palácio. Sabia que Deus está te chamando hoje para um lugar de prosperidade, um lugar de alegria? Quem quer ir para esse lugar, diga amém. Faz assim com a mão para Deus. Acena para Ele, porque se alguém pode te tirar desse lugar é o rei. Ele não quer que você viva escondido, mas Ele quer que você venha para o lugar da prosperidade e cumpra seu propósito. Ninguém nasceu para ser alguém na terra. Cada um de nós, mais jovenzinho, aquele bebê, tá com 1 aninho, Vanete? 1 aninho. Eu tenho 15,
O mais velho aqui, não sei, 60, 70 anos, não sei quantos anos nós temos. O mais velho, mas do menor ao maior. Cada um de nós nasceu para cumprir um propósito na terra. Tem gente que passa a vida inteira pela terra e não sabe o que está fazendo aqui. Tem gente que até fala assim, ai, nasci para sofrer. Para com isso, cristão. Gente, isso é pecado. Eu nasci para sofrer. Nossa, eu sou uma desgraça mesmo. Eu sou infeliz. Ou seja, eu estou morando lá em Lodebar. Eu quero te trazer uma boa notícia. Você ainda é filho do rei. Está escondido por quê? Deus quer te tirar desse lugar. Terceiro ponto da nossa mensagem hoje. Abra o teu coração. Primeiro, o rei te chama. Depois ele te tira de Lodebar. E agora ele traz o terceiro ponto. Ele cura a tua identidade. Quem você é. Ele quer curar até mesmo aquilo que você pensa a seu respeito. O que você pensa a seu respeito? Mefibosete chegou diante de Davi, lá no versículo 8, diz assim, quem é teu servo para teres olhado para um cão morto como eu? Irmãos, presta atenção. Mefibosete, ao chegar diante de Davi, fala para ele, quem sou eu? Quem sou eu? Para que você, rei, olhe para um cão morto como eu. Quem você é? Como que você se enxerga? Como que você se enxerga? Ah, sou um desgraçado. Sou um miserável. Gente, Mefibosete se enxergava como um cão morto. Ser um cão já não é fácil. Dá mais um cão de rua. Imagina um cão morto. Que valor tem um cão morto? Nenhum. Zero. As pessoas ainda falam assim, né? Nossa. Um cão morto. Eu vou falar uma coisa para vocês. Quantos de nós, filhos de Deus, muitas vezes estamos nos enxergando como um cão morto? Assim como Mefibosete. O rei está nos chamando, nos tirando da escassez, dos problemas, das dificuldades, e a gente continua lá. Estou aqui, mas eu sou um miserável. Eu sou um cão morto. Nossa, eu sou terrível. Eu não tenho jeito. Eu não posso. Eu não consigo. Você às vezes está igual Mefibosete. Mas existe boa notícia. Mesmo que você não está se enxergando, Deus está dizendo para você, ei, eu vou honrar você. Eu quero mudar a forma que você pensa a seu respeito. Irmãos, em nome de Jesus, uma das coisas mais difíceis de mudar não é a nossa situação financeira, não é muita coisa. A coisa mais difícil de mudar é a nossa forma de pensar. Porque isso aqui manda em você. A forma que você pensa governa a tua vida. O que você pensa é tão poderoso que governa as tuas emoções, os seus sentimentos. Aquilo que você pensa a seu respeito direciona seus passos. Se você pensa bem a seu respeito, você caminha para a prosperidade, para a bonança, para a felicidade. Mas se você se acha um miserável, se você se acha um Zé Ninguém, se você se acha um cão morto como Mefibosete, você trabalha contra você. O tempo todo você trabalha contra você. Você fala mal de você, você denigre você, e aí você quer que as pessoas te honrem. Você quer que as pessoas te respeitem. Você quer que as pessoas te vejam de outra forma. Ei, olha aqui pra mim. Se você quer ser respeitado, se você quer morar em um lugar alto, se você quer viver o próximo nível, você primeiro precisa se enxergar. Porque senão nós vamos estar vivendo e continuar vivendo como um cão morto ou até pior. Quer mudar a sua história? Começa mudando os seus pensamentos. E principalmente a forma que você se vê. Eu vou falar uma coisa, eu tive que trabalhar minha identidade durante anos da minha vida. Porque durante anos da minha vida eu também me achava um Zé Ninguém. Todo mundo era melhor que eu. Todo mundo podia, mas eu não podia. Todo mundo conseguia, sempre existia alguém melhor. E eu vou falar, sempre vai existir alguém melhor. Isso é certo. Só que porque alguém é melhor, porque alguém está em outro
nível, você também pode ir para esse lugar. Como você se enxerga dentro da sua igreja? Ah, eu não sou ninguém aqui não. Enquanto você se vê assim, você nunca será honrado por ninguém. É a forma que você se vê que muda tudo. Eu não estou falando de prepotência, arrogância, nariz empinado. Ninguém precisa disso para ser honrado, para ser respeitado. Ninguém precisa disso. Nós precisamos nos enxergar como Deus, o Rei, nos enxerga. Mefibosete chegou. Quem é um cão morto como eu? Observa, gente. Ele, que um dia foi neto do rei, filho do príncipe, hoje se vê como um cão morto. Foram anos de abandono, foram anos de escassez. E muitas vezes, as dificuldades, ela tapa a nossa visão a nosso respeito. De repente, você passou anos de crise, anos de dificuldade, e isso muitas vezes bloqueia a tua visão. Isso bloqueia aquilo que você pensa a seu respeito. Só que eu tenho boa notícia. Hoje o rei foi te chamar, te trouxe de Lodebar e está dizendo assim para você: eu te enxergo, eu te vejo, eu sei quem você é e sei o propósito que eu tenho para a tua vida, sei o potencial que eu tenho para você. Pare de se enxergar como um cão morto. Levanta a cabeça, começa a olhar aquilo que eu tenho para a tua vida. Você pode dizer amém? Em nome de Jesus. O problema de Mefibosete não era porque ele era paralítico dos 2 pés. Era aqui, ó. O que paralisava ele era a mente dele. A mente cauterizada. Talvez você já ouviu tantas pessoas dizer que você não é nada, que você não vale nada. Às vezes você ouve o seu pai, a sua mãe, um parente, o teu patrão te desmerecer. Mas escuta o que eu estou te falando. A pessoa que tem que dar mais crédito para você é você mesmo. Porque você tem o potencial de mudar a tua situação. Que se você quer alguém para te afirmar, eu vou te dar. O rei está dizendo que você pode, que você consegue, que você tem potencial, que você não é um cão morto. Então levanta a tua cabeça e seja honrado pelo rei. 4º ponto da nossa mensagem. A restauração devolve o que foi perdido. Lá no versículo 7, voltando um pouquinho, Davi declara: restituir-te-ei todas as terras de Saul. O rei podia matar Mefibosete. Mas sabe o que ele fez? Ele chamou Mefibosete, tirou de Lodebar, falou que ele não era um cão morto, e agora ele estava restituindo, devolvendo. Não era uma casinha, uma coisinha. Todas as terras que era do rei anterior estava sendo devolvido para Mefibosete. O que isso tem a ver comigo e com você? Se você não está entendendo, Deus hoje está te restaurando e te restituindo aquilo que você perdeu. Quer aplaudir a mão do Senhor? Vamos aplaudir, vai bem comigo no nosso Deus. Ele está restituindo o que foi perdido. Sabe o que aconteceu com Mefibosete? A herança voltou, a dignidade voltou, a honra voltou. E ele agora tem um futuro brilhante pela frente. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que não é um coitadinho, mas é rei, é poderoso. E hoje ele te restitui. Eu te fazer uma pergunta: o que você perdeu? Sabia que Deus tem o poder para te restituir? Você sabia que Deus está te restituindo? Restituindo a tua alegria, a tua honra, o teu respeito, a tua vida financeira. O diabo, ele é poderoso sim, mas o nosso Deus, ele é muito mais poderoso. E se o diabo roubou alguma coisa, Deus hoje ele tem o poder para te restituir. Você pode dizer amém? Eu não sei o que Satanás tem roubado de você, mas sai de Lodebar hoje em nome de Jesus, porque o rei está te chamando para te restituir. O rei, ele é poderoso para voltar e te dar muito mais do que você pode imaginar. Quando Deus restaura, ele não restaura apenas coisas, ele restaura também o teu propósito. Ai, falaram isso para mim, eu perdi um ano, perdi a vontade, estou tão triste. Hoje Deus está te restaurando. Então volta a sonhar. Deus devolve o propósito, restitui o propósito. Ai, mas eu fui muito ferido, fui muito magoado. Gente, olha aqui para mim. Quem que nunca foi ferido nessa terra? Quem que nunca foi magoado nessa terra? Quem que não foi esbofeteado aqui?
É tu me tá com a cara toda roxa. Pá, pá, pá. É que Deus é bom e a maquiagem também. Sai desse lugar. Em nome de Jesus, sai de Lodebar. Hoje o rei está devolvendo o que foi perdido, inclusive o teu propósito de vida. Ah, mas durante a minha vida, meu pai, minha mãe, meu tio... Tudo isso é muito doloroso. Mas hoje o rei está te tirando de Lodebar, do lugar da dor, e te trazendo para o lugar de propósito, te restaurando a tua visão e te levando para o futuro promissor. Em nome de Jesus, vem para esse lugar. Ele está devolvendo o teu propósito. Eu quero que você enxergue o que o rei está fazendo por você, em nome de Jesus. Quinto ponto e último. A maior restauração é sentar-se à mesa do rei. Gente, olha o que o rei estava devolvendo. Ele deu todas as terras. Quer dizer, o homem já estava rico, poderoso. Se você for estudar o texto, você vai ver que um servo, o Ziba, ele foi colocado para servir Mefibosete, todos os filhos de Ziba e todos os servos. Dava mais ou menos umas 30 pessoas. Iam cultivar, iam colher, ia servir Mefibosete. O cara já estava rico, poderoso na terra. Só que a maior restituição de Mefibosete não foi as terras, as propriedades e tudo. O rei restituiu a dignidade dele, fazendo ele se sentar na mesa do próprio rei. Vocês entendem isso? Eu quero que essa mensagem entre no teu coração, porque Deus vai te restituir coisas financeiras, a tua saúde, mas a maior coisa que Deus vai te dar, o rei vai te dar, é dignidade e relacionamento, a tal ponto que você não vai ficar comendo com os cães migalhinhas, ele vai te sentar na mesa. E sabe o que tem na mesa do rei? Você imagina o que tem na mesa do rei? Ai, meu Deus, é isso aí que o rei tem para mim e para você, porque ele não é um deusinho, ele é Deus sobre todos os deuses, ele é rei e ele tem todo o domínio, todo o poder na mão dele. E hoje ele está te falando: ei, sai dos bastidores e senta na mesa, porque eu quero ter relacionamento contigo. Quem senta na mesa é honrado, quem senta na mesa está perto do rei. Quem senta na mesa conversa com o rei. Quem senta na mesa dá risada com o rei. Quem senta na mesa come do melhor da mesa do rei. Irmãos, nós somos filhos desse rei. E hoje ele nos tira desse lugar de Lodebar e nos coloca na mesa. Você consegue ver de onde Deus está te tirando e te colocando na mesa? Honra isso em nome de Jesus. Porque muitas vezes o nosso pior inimigo somos nós mesmos. Nós que nos tiramos da mesa, nos sentimos uns miseráveis. E a gente vai se denegrindo, se desmerecendo, e assim vai. E a gente deixa as pessoas fazerem isso com a gente também. Mas hoje o rei está nos chamando e quer nos dar dignidade, respeito e relacionamento. Tem mesa? Vê a mesa que o rei está te dando, pelo amor de Deus. Vê a mesa. E eu quero te falar uma coisa. Na mesa, nem o defeito de Mefibosete não era visto. Ele era coxo, mas quando ele se sentava, dava para ver, ele era paralítico dos dois pés. Dava para ver o defeito sentado na mesa? Quando nós estamos na mesa, não existe defeito. O rei nos vê como iguais. Lá não há credencialzinha de pastora. Lá não há os irmãos do louvor. Lá não há. Lá há filho. É os filhos que sentam na mesa. Porque Mefibosete foi considerado nada mais como filho de Davi. Ele se sentava na mesa como filho. Era respeitado como filho. E isso, irmãos, nós temos que olhar para dentro de nós e entender que Deus também está nos chamando como filho. Mefibosete não vinha de vez em quando comer na mesa. Mefibosete vinha todos os dias à mesa. Ele não era um visitante. Ele era alguém que sentava-se à mesa todos os dias. Irmãos, vocês não sabem, eu atraio animal.
Então, ali com certeza ele sabe que eu estou aqui. Ai, tô brincando, mas é bem isso. Olha aqui para mim, estamos quase encerrando. Deus, Ele hoje nos chama também para ser participante da mesa dele. Eu não sei onde Deus está ministrando no seu coração. Eu não sei qual lodebar que Deus está pedindo para você sair e vir para a mesa dele. Eu não sei. Mas hoje, pode ser que você esteja no lodebar da tristeza, da agonia, da escassez financeira, da escassez emocional, saindo de um lugar. Hoje Deus te chama para um lugar de muita alegria, e de muita prosperidade e de honra. E eu gostaria que você olhasse para o seu Deus, como Deus que te chama e que te vê. E para concluir, Mefibosete saiu do esquecimento para a honra, da escassez para a provisão, do medo para a segurança, da vergonha para a aceitação. Ele sai de Lodebar para a mesa do rei. E essa história se repete hoje. Mefibosete saiu lá, e hoje eu e você também podemos sair desse lugar. E o rei está te chamando. Você vai sair de Lodebar? Queria que você se colocasse de pé. Porque hoje ele está restaurando a nossa identidade e nos dando um lugar na mesa.